Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Leonardo Glavina, sou dirigente do SINDPq e estamos aqui para mais um Sindicast, o podcast do SINDPq, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o assunto de saúde mental. Estamos aqui com duas especialistas nessa área, que é a professora Márcia e a Marília. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês duas que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória de vocês e como vocês estão envolvidas nessa área de saúde. Pode começar aí, Marília. Vambora. Bom, eu sou Marília, sou formada em Ciências Sociais, né? Estou fazendo doutorado na Unicamp, né? E estou trabalhando junto com a professora Márcia, o professor Sérgio De Luca, no Laboratório STER, que a gente tem se dedicado, né? À questão da saúde do trabalhador, especialmente a questão da saúde mental. Acho que de forma geral, assim, eu acho que eu já comecei a trabalhar com a temática, não necessariamente da saúde mental, mas do suicídio em 2019, num outro laboratório da Unicamp também, em que a gente fazia estudos sobre mortes violentas, né? E o suicídio é uma morte, se enquadra como uma morte violenta. Então, é mais ou menos esse caminho, dando uma resumida, assim, mais prática. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O pessoal que nos acompanha aí do SINDPq, ou quem mais estiver acompanhando o podcast. Obrigada pelo convite. Leonardo, uma alegria a gente estar aqui. Eu quero começar a minha apresentação já me desconstruindo um pouco, porque eu tenho sérias dúvidas se eu sou especialista em alguma coisa hoje. A gente tem se dedicado a muitos estudos, mas de formação, para quem não me conhece ainda, eu sou médica, sou docente da área de saúde do trabalhador, do Departamento de Saúde Coletiva, lá da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, um monte de palavra, né? Mas, enfim, sou professora da área de saúde do trabalhador. A minha área de especialidade mesmo de estudo são políticas públicas e gestão. E, desde 2021, a gente tem se dedicado, um grupo de pesquisa que se reorganiza em 2022, através do Laboratório de Estudos sobre Saúde e Trabalho, que é o STER. Às vezes o pessoal pergunta, mas STER é o quê? Assim, gente, fala assim, Estudos sobre Saúde e Trabalho. Então, já dá o EST. O ER é o que vocês quiserem contribuir com a criatividade de vocês. Mas o STER, então, ele estuda as relações, né, de saúde, de doença, que o trabalho pode trazer para a nossa realidade, mais recentemente, nesse projeto temático de saúde mental e suicídios relacionados ao trabalho. Não se faz nada sozinho, né? Então, eu acho que é importante destacar aqui a participação da Marília, nós temos outros membros do STER também, o professor Sérgio Roberto de Luca, que também não pôde estar com a gente hoje, e a gente se organiza também a partir do STER numa rede colaborativa, que traz também representações de trabalhadores, mas eu ainda não vou dar esse spoiler, certamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Sou corintiana também, viu, gente? Somos. Perfeito, gente. Acho que a primeira pergunta importante para fazer para vocês é como vocês descreveriam a importância desse tema de saúde mental, especificamente relacionada ao local de trabalho e às organizações. Porque a gente costuma conversar muito socialmente sobre a questão de saúde mental, mas muitas vezes não fazendo esse atrelamento, essa junção ao ambiente de trabalho. Então, eu queria saber de vocês como vocês descreveriam a importância desse tema nesse ambiente específico. Acho que eu vou pegar a bola primeiro. Eu gostaria de começar, Leonardo, falando da importância da gente não dissociar. Porque a gente discute muito o conceito de saúde integral, integrada. Então, para a gente que é profissional de saúde, se você tiver um problema de saúde física, por exemplo, né, e você for uma pessoa que tem uma lerdorte, por exemplo, que tem dor constantemente, isso afeta o seu bem-estar. É uma pessoa que tem dor crônica, só estou dando um exemplo extremado, tá? É uma pessoa que também acaba tendo comprometimento da sua saúde mental. E o contrário também acontece. Para alguns quadros específicos, né, alguns que são mais orgânicos mesmo, de saúde mental, as pessoas podem ter, por exemplo, uma variação à sua resiliência, à sua tolerância para a dor, a maneira como a pessoa lida com os estressores da vida pessoal e também profissional. Claro que eu estou aqui dando alguns exemplos que são extremados, só para ser
didática, coisa de professora mesmo, né? Mas para dizer que, para a gente, o primeiro ponto é pensar na saúde das pessoas como algo que seja único. E é claro que o destaque da saúde mental que a gente tem trazendo, né, vem trazendo nos últimos tempos, ele se apresenta, de um lado, pela redução do estigma de falar sobre esse assunto, e aí eu volto para o meu exemplo extremado. Quantos trabalhadores e trabalhadoras que vinham evoluindo, por exemplo, com Lerdort, e que também tinham componentes de saúde mental, mas isso ficava desaparecido, porque falar, né, de saúde mental era quase discriminatório, né, no nosso meio social, incluindo o meio dos trabalhadores. Então, de um lado, você tem uma redução do estigma, isso nos ajuda a falar mais sobre saúde mental, só que, do outro lado, a gente também tem evidenciado um agravamento das queixas relacionadas à saúde mental. E aí eu vou usar frequentemente aqui na nossa conversa, talvez um conceito que, de um lado, a gente fala de sofrimento psíquico, que não se caracteriza necessariamente num formato de uma doença, vamos dizer assim, né, de um transtorno mental, e sim em casos outros em que a gente tem um adoecimento mental de fato. E na base disso, nós que estudamos o assunto do trabalho, acho que é tema para muita conversa aqui hoje, mas penso que não há muitas dúvidas de como que a modificação na nossa forma de trabalhar nessa sociedade contemporânea tem prejudicado a nossa saúde mental. É como se o trabalho estivesse roubando a vida da gente, né? E vou passar um pouquinho para os comentários da Marília, mas é um tema que a gente tem bastante para falar e aprofundar. Eu acho que assim, complementando um pouco, né, professora, eu acho que assim, eu acho que parte do entendimento em que a dinâmica do trabalho, a forma como as relações no ambiente de trabalho produzem essas angústias e esse sofrimento, né? Tipo assim, olhando de uma forma mais objetiva, né? Então, assim, tem todas as atividades laborais, as coisas que a gente faz com o corpo, né? E tudo que altera, né, a forma como a gente está com a gente mesmo, como a gente se relaciona com o mundo, né? Com a vida. E eu acho que pensar a saúde no ambiente de trabalho, eu acho que talvez tenha esse desafio, né, professora? Porque demanda a gente se expor, né, entender que quebrar esse estigma, né, ao mesmo tempo que tem essa ambivalência, né? Hoje tem um monte de gente que está fazendo automedicação, né, e tudo isso. Então, tem muita gente que fala, não, tô meio depressivo. Entrou, né, no Brasil, uns campeões de consumo de drogas psicoativas, drogas que eu falo ainda na perspectiva de medicamento, né? Depois a gente pode falar das outras também. Mas assim, então, por um lado, a questão da saúde mental, né, da depressão, do sofrimento psíquico, está muito, né, em voga, né, está muito em alta, mas daí quando é pra gente falar que a gente está vivendo essa sensação, passando por esse processo de adoecimento, né, no trabalho, tem outros desdobramentos. E pensar como isso é mitigado também demanda a reorganização não só da dinâmica, mas da conduta das pessoas, né? Então, acho que esse é um desafio, né? Além da avalanche neoliberal que faz com que o sarrafo fique mais embaixo cada vez mais, né? A gente não quer falar demais e comer o tempo aí das suas perguntas, né? Mas já aproveitando e devolvendo, eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando, a gente mesmo que está aqui, você que está na nossa frente, Leonardo, se você observar como é que é a sua dinâmica diária hoje, né? Onde você, teoricamente, tenta dividir o seu tempo entre as suas coisas pessoais e a do trabalho, e você compara a sua vida de hoje com o que era há 5 anos, há 10 anos, bom, 10 anos não sei porque ele é muito jovem, né? Mas, pessoal, a gente compara o que é a nossa rotina hoje com o que era há 5 anos, antes dessa avalanche de tecnologias de informação e comunicação, que tem feito com que a gente entre numa fase de hiperconectividade, né? O custo do nosso próprio, da nossa própria estrutura mental na perspectiva cognitiva mesmo, é muito maior hoje do que era há 5 anos ou do que era há 10 anos. Vamos lembrar, gente, que há 10 anos não tinha WhatsApp. É disso que a gente está falando. Que tempo bom. Que tempo bom, né? É disso que a gente está falando. Então, assim, é uma sociedade que se modificou muito profundamente e muito rapidamente, e com isso, as relações, os vínculos, os processos, a organização do trabalho idem.
E isso não acontece sem custo. Não, com certeza. Esse é algo que traz preocupação para a gente, do SINTPq, e a gente observa que essa hiperconectividade, as pessoas estarem o tempo inteiro dispostas ali online, o aumento da produtividade que essas ferramentas trouxeram e a cobrança que ela continua crescendo para que essa produtividade ainda aumente, né? A gente percebe que isso tem trazido muita ansiedade para as pessoas e muitas outras questões aí relacionadas à saúde, né? E esse realmente é um tema que a gente gostaria de explorar também, né? Como essa hiperconectividade, qual a percepção de vocês de como essa hiperconectividade ela tem afetado esses trabalhadores? Se é num aspecto de um aumento de ansiedade, se é em algum outro aspecto de saúde mental, se isso afeta uma outra perspectiva da pessoa. Como essa hiperconectividade ela tem afetado essa saúde das pessoas? Eu vou começar pela ansiedade, até porque tem dados recentes da Organização Mundial de Saúde que não são surpreendentes, não deveriam ser nenhuma novidade, mas é uma péssima notícia, quando coloca o Brasil como um dos campeões mundiais, né, talvez o país mais ansioso, ou um dos países mais ansiosos do mundo. E não é só porque a gente tem uma grande população no Brasil, porque realmente o nível de ansiedade das pessoas no nosso dia a dia, entre os nossos amigos, no trabalho, família, isso se tornou um tema recorrente. Mas eu vou começar exatamente por aí, porque eu quero usar um exemplo bastante recente na nossa vivência, que denota a complexidade do assunto que a gente está falando. Então, vamos pensar, né, 2020 a 2022, no Brasil. Pós-reforma trabalhista, pós-lei da terceirização ampla e restrita, pós-reforma da Previdência, um desmonte de políticas públicas, um Instituto Nacional de Seguro Social, o nosso INSS, que não tem cumprido o seu papel, né? Isso é fato, basta ver a fila de 7 milhões de segurados hoje que buscam o INSS e não têm respostas para suas necessidades. Isso sem falar da maior parte dos trabalhadores que está fora dessa força de trabalho formal. Então, é deste país que nós estamos falando, num contexto de Covid, no contexto de um governo de Voldemort. Tá? Eu me recuso a... Justo. Cada um usa o nome que consegue, né? A nomeação que a gente consegue. Então, você imagina o que é ser um brasileiro, neste contexto pandêmico, com uma condução absolutamente errática da pandemia, sem proteções sociais e com um trabalho que ou você está trabalhando de casa, quem conseguiu trabalhar de casa, e aí toda uma vigilância desconfiada mesmo. Você está em casa, será que você está trabalhando mesmo? Né? Quantos memes, né? Quantos vídeos hilários, inclusive, não se fez por conta disso, mas é uma resposta para uma hipervigilância daqueles que conseguiram trabalhar de casa. Digo conseguiram porque a maior parte dos trabalhadores que são do setor operacional mesmo, e aqui eu quero destacar dois setores que modificaram, inclusive, o comportamento da pandemia no Brasil. Os trabalhadores de frigoríficos e do setor petroleiro. A gente que acompanhou o comportamento da Covid via com clareza como que, conforme numa cidade pequena, cujo frigorífico aumenta as horas trabalhadas para aumentar a exportação, por exemplo, para a China, o comportamento da Covid se modificou em relação a outras cidades. Então, o que eu estou querendo mostrar, né, ou discutir, mostrar, talvez seja um pouco demais da minha parte, mas trazer para a reflexão. Como é que a gente se torna um país absolutamente ansioso? Porque existe um contexto social, um contexto econômico, um contexto político e um contexto de trabalho que tudo isso combinado só leva a gente a ficar cada vez mais ansioso mesmo. E qual tem sido a resposta da sociedade? Então, de um lado, um contexto que, de longe, né, é um contexto adoecedor e complexo, e, do outro lado, uma resposta que me parece completamente equivocada. A gente tem respondido a esses ambientes, incluindo do trabalho, que são adoecedores,
tentando melhorar e modificar esses ambientes, em geral, não. A gente tem medicado cada vez mais a nossa população. E por que isso é um erro? Ainda que as pessoas precisem de medicamentos em determinadas fases da vida, eu também não quero estigmatizar o uso de medicamentos, mas quando você faz uma abordagem medicamentosa pura, que não envolva os aspectos sociais, nele incluído o trabalho, a gente fica enxugando gelo. E o segundo problema desse tipo de abordagem é que você acaba individualizando o sofrimento psíquico ou o adoecimento mental. Então, assim, não é o contexto que você, Leonardo, vive que te produz essa ansiedade. É você que é ansioso, você que não está dando conta, então eu vou tratar você. E, ao fazer isso, eu, de um lado, né, por exemplo, como profissional de saúde, posso criar a falsa ilusão de que eu estou cuidando de você, quando todo mundo está descuidando das verdadeiras raízes desse problema. Bacana. Pesado isso, hein? Pesado, mas desculpa, gente. Mas eu acho que é bem a realidade, realmente. E imaginando, muitas vezes a gente está no nosso próprio contexto de maneira isolada e às vezes a gente não conversa com os nossos amigos, os nossos pares, nossos colegas de trabalho sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado e a gente só fica sabendo, digamos assim, das dificuldades que a gente passa quando algo mais grave acontece. Como amigos que eu já vi que sofriam de ansiedade e quando culminaram em terem ataques de pânico, aí a gente soube que realmente ele tinha um problema relacionado a diversos aspectos, né? Pressões no trabalho, pressões na vida pessoal. Mas é interessante a gente perceber isso, como a gente acaba sendo isolado, e esse é um contexto que, digamos que quase ninguém está totalmente bem. Acredito que quase todo mundo sofre um pouquinho de ansiedade, não diria exatamente depressão, mas sofrem de alguns sintomas, né? A sociedade está doente, né? E daí essa coisa do a gente não sabe, a gente não se comunica, acaba entrando numa dinâmica que favorece a quem, né? É estratégico, né? É estratégico. O mercado, as corporações, né? A forma como o capitalismo ele precisa dessa sensação de que a gente é tão importante que é só eu que sofro, né? Isso é uma questão privada, isso a gente não fala na rua, né? Então, assim, sempre ver as condutas, é papo de socióloga, né? Ver essas condutas, olhar por cima, né? Tipo assim, dentro da estrutura, isso vai favorecer a quem? Quem se beneficia, né? Igual pensar nessa... Você falou da conectividade também, né? Dessa dinâmica dentro do trabalho. Tem isso, né? Tem essa leitura, né, professora? Do tipo... É importante você individualizar o problema, porque você não tem que olhar para a estrutura, você não olha para quem produz, né, essa ansiedade. E, por outro lado, também, eu não vou falar que eu não estou legal porque eu vou me expor, mas também eu estou vendo que o João não está muito legal e eu também não quero acessar tão aquilo. Porque o João está submetido às mesmas condições de trabalho do que eu. Ele está, sei lá, bolsista, pesquisador, está aí com prazo, com a vida, os tetos caindo sobre a cabeça, mas eu estou embaixo também. Então, não é ele. Ele está num momento difícil. Daí fica sedutor você cair nessa discussão, né? Se esse sofrimento psíquico ele é oriundo, né, da atividade laboral, ou ele sempre foi assim mesmo, não brigou com a namorada. Então, assim, tem essas estratégias que inconscientemente, né? A gente acaba aderindo até para proteção mesmo, né? Isso aqui acaba só aumentando a velocidade da roda morta também, por outro lado, né? Ainda bem que tem os sociólogos para ajudar a gente a pensar numa outra perspectiva, né? Por isso que Marília veio junto mesmo. Mas, e aí um aviso também para quem está nos acompanhando, eu sempre digo que eu sou uma pessoa bem-humorada, mas o meu bom humor não tira a seriedade daquilo que eu faço. Sim. E estou dizendo isso porque, de começo, eu já digo para as pessoas, se você está se sentindo muito bem neste contexto, é porque você não entendeu nada do que está acontecendo, né? A produção de um trabalho que seja alienado e alienante é uma estratégia do atual momento de sistema econômico global mesmo, e que, naturalmente, em alguns países, isso se revela de uma maneira mais perversa. Aí, gente, eu amo o país que eu vivo, deixar bem claro, né? Mas aquela história assim, o que acontece aqui de diferente é jabuticaba. Marília, eu detesto esse termo jabuticaba. Primeiro que eu adoro jabuticaba, né? E segundo, que eu falei assim, cara, mas
quando a gente traz esse discurso de que o Brasil tudo é diferente, parece que, como aqui tudo é diferente, nada tem jeito. E eu falei, como é que eu vou discutir isso? Vou começar pesquisando sobre jabuticaba. Era um começo, né? E aí estou, claro, trazendo essa brincadeira para dar uma leveza para a nossa reflexão, mas para dizer, gente, que se vocês não souberem, tem jabuticaba em outros países, tá? Venezuela tem, África do Sul, tem vários países que têm jabuticaba. E aí, voltando então agora para falar da nossa realidade e de um movimento global, de um trabalho que, gente, alienado e alienante. Eu acho, não sou economista, mas a gente, além dos sociólogos, a gente também conversa, né, faz amizade com os economistas. E para olhar um mundo que já passou muito daquilo que a gente chamava de política neoliberal. Nós, no Brasil, experimentamos de muito perto, a gente sentiu isso na carne, das políticas ultra neoliberais. Quem morreu de Covid no Brasil? Qual foi a população que mais morreu de Covid? Foi a que não pôde ficar em casa, a que não teve proteção, a que teve que se arriscar, a que não tinha água ou álcool em gel em casa, que não tinha condição de isolamento. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a população brasileira que morreu de Covid, claro que eu estou tirando os idosos que tinham comorbidades, mas é uma população trabalhadora, em geral preta e pobre, e que é vulnerabilizada, não é só vulnerável, ela é vulnerabilizada por esse sistema que a gente vive. Isso posto, e aí a gente avança para os modelos de trabalho. Quem tem emprego hoje, porque trabalho não vai acabar nunca, né, Marília? Mas o emprego está em extinção, junto com a ararinha azul. Quem tem emprego, a gente viu isso claramente, o afastamento por transtornos mentais, e aí agora eu vou dizer transtorno mental, porque é como aparece, por exemplo, no Anuário da Previdência Social. Sim. Os afastamentos por transtornos mentais que vinham crescendo até 2020, eles diminuem. O que é um paradoxo, porque se está todo mundo reclamando que está mal, se adoentando, né? Por que as pessoas estão se afastando menos? Não existe matemática nem interpretação simples. O que a gente traz aqui são reflexões importantes. Mas é muito razoável, né, entrevistando trabalhadores, o que a gente percebe? A pessoa continua trabalhando mal. Porque num contexto de um desemprego galopante que a gente teve, a pessoa submete, né? se resolvendo agora com políticas mais humanas, né? Mas é isso mesmo, né, Marília? Traz bem, a pessoa se submete. E isso causa um agravamento. E aí a gente traz os indivíduos que vivem de bico, que se aventuraram na vida mesmo, né? E que se tornaram, inclusive, invisíveis. Todo mundo aqui pediu pizza na pandemia. Pede até hoje, né? A gente acabou de ver, né, quase que um escândalo, né, de se diz youtuber, influencer. Eu até hoje não entendi muito bem essa classificação brasileira de ocupação influencer. O que faz um influencer? Mas, enfim, a gente acabou de ver um ato de violência contra um entregador e que ganhou, né, e a mídia porque resolveram falar sobre o assunto. Então, de que forma também que nós, trabalhadores, estamos tratando a classe trabalhadora? A gente não se reconhece mais como trabalhador, Leonardo. Tudo bem, eu sou uma servidora pública e eu gosto sempre de lembrar que, como servidora pública, na universidade pública, eu estou aqui para servir a sociedade, né? Quantos microempreendedores individuais tem no Brasil? Nanoempreendedores. É boa, a galera, boa. Os nanoempreendedores. Tem os micro, agora tem os nano. Agora, eu sou um nanoempreendedor. Eu falei, cara, é isso. O trabalho plataformizado, Super, né, que super. vai chegar em boa parte das ocupações, das profissões que a gente vê hoje. Gente, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais de 15 milhões de registros de MEI hoje. Microempreendedor individual. Fora os empreendedores que não têm esse registro. Fora os que não têm. Só a galera que fica trabalhando na economia que está no corre da vida da Exato. sobrevivência. Então, vamos amarrando, né, para a gente não se distanciar demais e devolver a palavra para o nosso entrevistador, sem dúvida, né? É desse contexto de sociedade, de trabalho que a gente fala, e é neste contexto, nesse cenário, que a gente não tem como ficar bem.
né? Por isso que eu brinco, se você está se sentindo muito bem, provavelmente você não sabe o que está acontecendo no mundo, ao seu redor. Agora, sem crise existencial também, né? Porque se a gente se dá conta de tudo de ruim que está acontecendo... É o desencantamento do mundo, É né? o desencantamento do mundo. Para a gente não ficar completamente desencantada, a gente precisa ter um movimento, né? De construir redes. Nós nos inserindo em redes, nós construindo redes, as redes trazendo pessoas, porque essas redes de solidariedade que sempre foram protetivas, conforme elas desaparecem, é a boia que a gente não lança para a pessoa que está morrendo afogada. Não, com certeza. Eu acho que esse contexto é bastante cruel e eu vejo muitas discussões e muitos trabalhadores falando sobre o modelo uberizado, digamos assim, de trabalho. E as pessoas dizendo que, olha, se você não quer trabalhar no Uber, simplesmente não trabalhe. E como se não fosse necessário regulamentar esse modelo de trabalho, como se não fosse válido ou justo a gente discutir que esse modelo, ele precariza o trabalho e ele traz diversas consequências para o trabalhador e que ele não é um modelo justo. Né? Então, ele coloca isso nas costas do próprio trabalhador e coloca que é única responsabilidade dele escolher se ele quer participar daquele modelo ou não, e que a sociedade, digamos assim, não deveria interferir. É aquele pensamento neoliberal que assim, as pessoas são livres, têm livre iniciativa. Né? É o discurso da autonomia, né? Isso aqui, na verdade, você está camuflando negligência, né? Essa é a pegada, né? Da uberização. Exato. E na opinião de vocês, como vocês enxergam sobre os sintomas? Quais são os primeiros sintomas e sinais que a gente poderia observar para reconhecer que algo não vai bem ali com o indivíduo ou com aquela pessoa, mesmo que inserida no contexto do emprego, do trabalho? Sintoma passou para a doutora, né? Assim, gente... É muito variável, né? A gente não tem um único tipo de manifestação, até porque as manifestações, elas também dependem de como que as pessoas conseguem, não só individualmente, mas socialmente, responder a esses fatores estressores todos. No trabalho, ainda que haja muita crítica, tá, Leonardo? Mas a gente precisa nomear algumas coisas. A gente tem estudado no Brasil, no mundo inteiro, o contexto dos fatores psicossociais. Então, talvez eu vá usar esse termo mais frequentemente, que é um grande guarda-chuva, onde cabem muitas questões que a gente normalmente vive, identifica no trabalho, desde a organização de horário. Então, voltando à questão do Uber, você trabalha quanto quiser, então, mas se você quiser ou precisar pagar a sua conta no final do mês, mais ou menos... Se você quiser comer. Se você quiser comer, né? São tipo isso, mas 13 horas por dia, 14. Ou mais. A gente tem estudado 14 a 16 horas por dia, o que é uma insanidade, porque é como se a gente estivesse vivendo no modelo capitalista um retorno para os primórdios do capitalismo. Lá na Revolução Industrial se trabalhava 14, 16 horas por dia, a gente lutou para não trabalhar mais, e hoje a gente está trabalhando a mesma coisa. Mas, enfim, não quero me aprofundar nessa crítica agora. Então, para falar que o reconhecimento, ele passa por um olhar para o próprio trabalho. Então, que existem coisas que são muito concretas, como, por exemplo, jornada de trabalho, se tem condições de trabalho adequada. Vamos gravar um podcast. Não tem estúdio, não tem microfone, não tem câmera, não vai gravar. Então, questões que às vezes são muito concretas e que podem fazer com que o seu trabalho, né, e você, como trabalhador, realize melhor a sua tarefa, a sua atividade ou não, até dentro desses fatores, questões que são mais subjetivas, mas que não é porque elas são subjetivas que elas não são reais, né? Então, como que se dá a relação entre as pessoas no trabalho? Há respeito, não há respeito? Existem situações de violência rotineiras no trabalho, violências que podem, inclusive, a gente tem relato disso em pesquisas que são conduzidas no Brasil, violências que podem chegar à agressão física, mas que, mais frequentemente, elas se mostram de uma maneira mais sutil, né? E que vão, pela repetição, vão corroendo as relações entre as pessoas e o quanto que as pessoas se identificam, se sentem pertencentes a uma organização, se satisfazem com o próprio trabalho, porque
o trabalho ele tem um componente fundamental de inclusão social também, não é só geração de renda. Como que a supervisão se dá? Se existem questões ou aspectos relacionados a assédio no trabalho, assédio moral, assédio sexual também. Quando existem, como é que as organizações lidam com isso? Se é de uma maneira justa ou não. Então, eu sempre digo que quando a gente fala do adoecimento, do sofrimento relacionado ao trabalho, tem que ter um olhar. Eu começo de verdade, primeiro olhando para o trabalho, para não cair de novo na armadilha de olhar só para o indivíduo. Naturalmente, vamos precisar olhar para os indivíduos também. E do ponto de vista psíquico, claro que eu estou simplificando muito, peço aos colegas que são médicos psiquiatras que não fiquem com raiva de mim nessa simplificação, mas para a gente pensar todo mundo junto, é como se na nossa saúde psíquica a gente tivesse dois grandes extremos, né? Um extremo que nos deixa com muita energia e muito desorganizados até, e que a gente está falando, né, dos transtornos de ansiedade generalizada, por exemplo, e mais perto desse polo cabem outras coisas. Então, cabem os transtornos de adaptação, transtorno de estresse pós-traumático, e no outro polo, eu estou falando de quadros que deixam uma energia mais baixa. Então, os episódios depressivos, nesse campo... Meio de caminho. Meio de caminho, muito obrigada, Marília. Você tem manifestações muito diferentes, de graduações diferentes, de frequências diferentes. E a gente também tem as manifestações de ordem física. As mais comuns, talvez, sejam alterações do sono, alterações do apetite, né? Problemas digestivos, aumento da pressão arterial. Nossa, é muita coisa, Márcia, é mesmo. Então, agora eu vou tentar organizar um pouquinho. Dado que, quando a gente fala de sofrimento psíquico ou adoecimento relacionado ao trabalho, eu não posso olhar só para as pessoas, eu recomendo a gente começar olhando para o trabalho. E aí olhar os nossos sinais, e os nossos sinais pessoais, e aquilo que a gente tem dentro do grupo de trabalhadores que está com a gente. Eu comecei com problema para dormir, estou tendo problema para comer, estou comendo demais, estou comendo de menos, estou ganhando peso demais, estou ganhando peso de menos, estou perdendo peso. Tenho crises de palpitação, tremedeiras, às vezes, que são manifestações mais orgânicas, crises de choro ou crises de ansiedade, não consigo ficar parada, tenho pensamentos, né, às vezes obsessivos, não consigo terminar uma tarefa porque eu não consigo me concentrar, é tanta coisa para fazer que eu começo 15 coisas, às vezes não consigo terminar 5, porque eu tenho dificuldades de concentração, e às vezes essas coisas aparecem com rótulos de diagnósticos psiquiátricos que atrapalham. Quero dizer isso com muito cuidado, tá? Porque identificar uma condição e tratá-la adequadamente é importante, mas como a gente medicaliza demais, às vezes diagnosticar demais também atrapalha. 2 diagnósticos da moda. TDAH, exatamente. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de espectro autista. O espectro autista, talvez a gente não relacione tanto com o trabalho, mas o TDAH, quantas e quantas vezes as pessoas... A gente vê isso entre os trabalhadores que chegam para a gente com esse diagnóstico, e aí você vai aprofundar a investigação, como eu digo, você puxa um pelo, vem um urso inteiro, né? E você vê que, na verdade, aquilo que estava visto preliminarmente como TDAH nada mais é do que, de fato, um transtorno de ansiedade generalizada, que muitas vezes tem origem no próprio trabalho. Dito isso, e dando uma esperança para as pessoas, não é simples de identificar, porque pode se apresentar de uma maneira realmente muito plural, e também não é algo que você faz uma consulta e faz um diagnóstico de uma única vez. Eu acho que tem uma coisa aí que, igual você falou, você perguntou sobre sintomas e sinais, né? Né? Tem a foda de como a gente lida isso com a gente, mas como que a gente lida isso com o outro, né? Eu acho que, assim, talvez o exercício de a gente botar fé no que o outro está falando seja um
princípio muito básico, difícil de executar, mas que eu acho que tem uma potência revolucionária, assim, né? Se eu chego pra você, pô, eu não tô legal. Ah, não, mas vamos aí, vamos levar... Não, por que você não tá legal? Às vezes, sabe, pensando na dinâmica do trabalho mesmo, cara, hoje eu não consegui render, aconteceu alguma coisa e tal. Eu acho que a gente é muito condicionado, né? A entrar em alguns juízos automáticos, assim, né? Então, sei lá, você trabalha com ciência, a gente trabalha com ciência, né? Então, cada ramo de atividade, né, tem uma série de demandas e formas de ajustes que são muito singulares e próprios, né? Talvez as nossas áreas, elas se comuniquem mais nesse aspecto. Então, assim, não, o prazo é o prazo, não sei o quê, né? Então, assim, como que a gente dialoga e como que a gente dá abertura para entender quando o outro está colocando alguma coisa e levar aquilo a sério, né? Porque eu acho que a gente parte do pressuposto, eu acho que nas dinâmicas de trabalho isso acontece muito, né? Eu dei aula uma época em colégio, assim, e eu via muito isso na sala dos professores com relação aos alunos, né? Que não é a atividade, né, sistemática do dia a dia deles, assim. Não, é porque ele sempre enrola. Não, porque, nossa, fulano não sei o quê. Nossa, Joana não consegue fazer tal coisa. E daí, por ser pessoas mais novas, né, por serem crianças e adolescentes, entra nessa roda dos diagnósticos. Não é TDAH, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro, papapá. Daí tem um exercício de adaptar o processo, não, né, e tudo mais, que durante a educação ainda rola com mais atenção. Depois que você está no trabalho é mais difícil, né, alguém pegar e escutar e entender o que está acontecendo. E eu passei por um caso de uma aluna que, na verdade, ela não dormia. Então, começou a tomar Ritalina, começou tudo que você possa imaginar, até descobriram que ela não estava dormindo, assim, né? Então, assim... E ela falava, nossa, eu tô sempre com sono. Né? Então, assim, quem é uma criança, né? Uma criança na época devia ter uns 11, 12 anos. Quem garante que coisas similares a isso não acontecem no ambiente de trabalho entre adultos, né? Tipo, nossa, eu não tô legal, nossa, eu não tô... E daí fica sempre aquela a forçação de barra para que a expectativa é essa. Você tem que dar um jeito de atender. E as empresas, elas entram nessa jogada, né? São isso. Os ofurôs corporativos? Não, é isso, o sistema Google. Não, são aqueles programas... Gente, todos nós adoramos. Olha, se tivesse alguém aqui fazendo um shiatsu, uma massagenzinha na gente, alguém aqui ia reclamar? Não, né? Então, assim, todo mundo gosta de ser bem tratado, digamos assim. Mas a gente brinca, brinco que são os ofurôs corporativos, porque o bicho está pegando, as pessoas estão caindo, né? Estão sofrendo. E, gente, vamos só lembrar, sofrimento faz parte da vida. Compõe a vida. Dor de cotovelo todo mundo teve. Quando o Corinthians perde, eu também sofro, né? Claro que... Mas isso compõe um capital cultural de ser corintiano. Exato. Inclusive, a gente não sabe nem se chama de sofrimento, porque faz parte, né, da nossa cultura corintiana. Eu sei que São Paulo acabou de mandar muito bem, eu quero mandar os parabéns aí, não quero comprometer. Nós não vamos falar de futebol, fica tranquilo. Mas, voltando, então, assim, para você não encarar a raiz de todos os males, né? A gente estuda muito isso na saúde, que os determinantes sociais são as causas das causas de todos os males. E um dos determinantes sociais é o trabalho. Quando você não quer, não pode, não consegue lidar com as questões do trabalho, então tem uma estratégia que é o individualizar, e a outra estratégia é criar aqueles programas por purpurina ou furor corporativo, que aí eu boto massagem, meditação, aula de yoga. Adoro yoga, gente, adoro. Tá? Yoga é ótimo, mas assim, a yoga vai... mascarar, né? Essa que é a questão. Mas é mascarar, é o mascaramento. E aquele lugar também, né, professora, do tipo assim, eu estou ofertando isso para você. Se você ainda não deu um jeito... E você não usa. Você não usa, você não faz um bom proveito, e se você, ainda assim, com todas essas condições, continua no processo de sofrimento, daí você só... reitera que o problema é seu. Isso. E daí fica caótico, né? Ou, pensando na área da academia, né? Não, porque, igual, eles têm que pontuar, né? Tem quantos pontos por ano? São 300. 300 a 500, dependendo do programa. Entendeu? Você tem que fazer de 300 a 500 pontos de publicação. Todo mundo.
Eu sou sociólogo, o tempo de escrita é diferente da epidemiologia, é diferente. Então você não vê, você equipara e fala, não, mas é porque a CAPES cobra. Ou aquela coisa, o trabalho é assim, quem que organiza o trabalho? Quem que organiza a CAPES? Enquanto a gente ficar individualizando e não ficar pensando nessa nesse viés mais estrutural, né? Agora, assim, eu queria pegar o gancho para fazer 2 comentários. Coitado do Leonardo, não consegue falar, né, gente? Deus do céu. Mas eu queria fazer 2 comentários breves, tá? Primeiro, em relação aos sinais e sintomas que você falou, claro que existem sinais de alerta, que aí eu acho que é importante a gente estar atento para o nosso entorno, pensando sempre nessa coletividade dos trabalhadores. Mudanças de comportamento, né? Uma pessoa que não é mais a mesma, podem ser um sinal de alerta. A pessoa pode estar com um problema financeiro, amoroso, pode, mas mudanças de comportamento ou isolamento, a pessoa que era mais sociável e começa a se isolar, são sinais de alerta para nós que vivemos numa comunidade de trabalhadores. Então, essa aproximação, esse acolhimento, eu reforço muito a palavra acolhimento, que inclusive foi tema de um evento que realizamos na semana passada, é fundamental para que as pessoas não se sintam cada vez mais solitárias. Então, para isso a gente precisa ser mais solidário, né? Então, esse ponto que eu queria reforçar. E segundo, que quando a socióloga, tem toda a razão, tá? Mas quando a socióloga traz, né, a problematização para um nível mais estrutural, que também dá um certo pânico na gente, lembrar que as mudanças também são feitas pelo coletivo. Então, o acolhimento do coletivo e as mudanças do coletivo. Seria um exagero da minha parte, mas por que não trazer isso com um certo humor? Imagina, né, Cinti Pequet, se todos os pesquisadores do Brasil resolvessem deletar os seus lattes. A gente não vai fazer isso porque é uma loucura nesse momento, né? Mas que ia ser uma revolta divertidíssima para exatamente desafiar que esse modelo não mede, não é justo, seria. Devolver para o Leonardo. O Cinti Pequet realizou uma pesquisa com os funcionários, com os trabalhadores da nossa base, né? Da nossa base de empresas, e os resultados que vieram, a gente, na verdade, não nos surpreenderam, mas a gente viu que as condições de saúde mental das pessoas, elas não estão muito bacanas, né? E o que esses funcionários, que esses trabalhadores apontaram, é que eles enxergam que as empresas, elas têm certas políticas, pensando em saúde mental, Setembro Amarelo e tudo mais, mas que é algo muito para inglês ver, é algo para dizer que está fazendo, mas que na verdade não se concretiza, não se mostra em atividades, em ações de fatos concretas, né? Então o que eu queria vincular com essa questão é como as empresas elas podem criar políticas, quais são as melhores práticas, digamos assim, relacionadas à saúde mental, que as empresas e corporações elas podem adotar para ter um impacto nos trabalhadores, ter uma melhora nos aspectos de saúde? Eu não... Bom, não existe um único caminho, uma prescrição. Prescrição é bem conversa de médico mesmo, né? Desculpa aí, gente. Somos quem somos. Somos quem somos. Mas uma das lutas, tanto do nosso laboratório Ester, quanto também da Rede Margarida, que é uma rede que tem discutido saúde mental e trabalho, um coletivo que busca aproximar os saberes da academia com os saberes dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, não é o único caminho, mas uma das nossas lutas tem sido pela ratificação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, de número 190, que é pela eliminação de todas as formas de violência e assédio no mundo do trabalho. Tá? Essa convenção, ela, de uma maneira, acho que muito simbólica, muito emblemática, ela é publicada pela OIT exatamente no ano do seu centenário. A OIT, que foi fundada em 1919, a gente chega em 2019, a primeira convenção a tratar de assédio, de saúde mental, de violências no trabalho. 4 anos se passaram no Brasil, a gente ainda não conseguiu ratificar, existe um movimento para isso. A gente tem apoiado e convida todo mundo que está nos acompanhando também
a fazer parte dessa luta, pressione o seu parlamentar, faça abaixo-assinado, vamos sacudir. E nessa convenção a gente tem algumas estruturas que podem ser utilizadas pelas empresas, como você traz, que quiserem. Porque no nosso entendimento, independente da convenção ter sido ratificada ou não, e a importância da ratificação dela é que ela sozinha não resolve, mas ela abre um espaço para que a gente comece a discutir e, inclusive, regulamentar, né, e buscar caminhos para que as pessoas não adoeçam, não morram por conta de violências e de assédio, seja moral, seja sexual, no trabalho. Tá? Mas, independente da sua ratificação, ela está aí, ela é pública. E como ela é uma convenção internacional e o Brasil é signatário da OIT, ela tem um valor que a gente chama de supralegal. Ou seja, não tem desculpa. Pode e deve, sim, toda a organização ir lá, olhar a convenção e organizar suas estratégias de acordo com aquilo que está proposto. E que, claro, também de uma maneira simplificada, a gente não veio aqui para dar aula da convenção, mas a gente tem que passar minimamente por desenvolver instrumentos ou estratégias, ninguém está dizendo que tem que fazer escala, medir e tal, mas instrumentos ou estratégias em que a gente possa identificar o que está de errado nesse nosso trabalho. Construir soluções, propostas, de maneira coletiva, naturalmente, como eu brinco sempre, né, Marília? Quem sabe onde o calo dói é o dono do pé. Então, tem que conversar com a classe trabalhadora para buscar não só a identificação dos problemas, mas a busca de soluções, que, como a gente já viu aqui, elas não são simples. Que a gente tenha políticas internas de absoluta intolerância a qualquer tipo de assédio ou de violências mesmo, né? Então, a gente tem que garantir, é mais do que dizer, e não pode ser só no papel, né? É mais do que dizer assim, aqui nós não toleramos a violência. Tem que dizer, tem que praticar e tem que estabelecer caminhos onde essas práticas são identificadas e, por que não, também punidas. De uma maneira que pode parecer exagerada, mas ela é muito real. Eu posso garantir para vocês, que nos acompanham, para você, Leonardo, pessoas assediadoras existem em todos os lugares. Elas estão presentes em todos os lugares. E eu arrisco dizer, na academia, até mesmo no movimento sindical. O que não existe em todo lugar é o assédio em si. Então, é isso que a gente tem que trabalhar de maneira coletiva para corrigir. Foi uma saída elegante a minha, né? Então, ao invés de eu prescrever tudo direitinho, eu convido primeiro os sindicatos, né, as lideranças, os associados sindicatos, a se familiarizar com a Convenção da OIT 190 e também a sua recomendação 206, que uma complementa a outra. E com isso, usando como instrumento, vamos brigar, né, vamos lutar pela ratificação de um lado, mas independente da ratificação, vamos usar essas orientações para as nossas lutas, que são coletivas. Muito bom. Eu confesso que eu não conheço a convenção do OIT, mas fica aí a lição de casa, né? Procurar essa convenção. É o próximo podcast. Olha aí, muito bom. Muito bom. Bom, vamos pensar mais uma dinâmica aqui que a gente poderia tratar. A gente comentou sobre os impactos na saúde do trabalhador durante a pandemia de Covid-19, né? Vamos dizer que a gente já encerrou a pandemia e os impactos na saúde do trabalhador. A gente já tem pesquisas hoje que avaliam qual o impacto do trabalho remoto, o teletrabalho, o home office na saúde do trabalhador, porque o que a gente vem percebendo hoje é que muitas empresas elas não têm uma estrutura muito bem pensada para ter essa estrutura de home office que realmente consiga acolher esses trabalhadores de uma forma bacana, né? A gente vê que as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, trabalhando ali no seu cantinho, e que isso, de certa forma, está impactando elas de alguma forma, né? Sim. A gente sente de uma maneira quase que intuitiva, mas a gente não tem muitos números para lidar com isso, né? Então, eu queria saber de vocês se a gente já tem alguma pesquisa sobre isso que avalia esses impactos. Você quer começar? Tem um trabalhador
Fauzi, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho. Eu estou cansando da minha própria voz. Pega você essa agora um pouquinho. Aí eu complemento, sim, porque tem estudos. Tem. É isso, né? Estão saindo muitos estudos. Já estava rolando uma produção grande de estudos sobre teletrabalho, né? Antes mesmo da pandemia, e em função da pandemia, o negócio estourou. Né? E óbvio que, como a gente está falando desse aumento, né, do teletrabalho em função da pandemia, vai ter esse viés de interpretação, e depois da pandemia tudo vai ter o viés da pandemia como um viés interpretativo. Né? É aquela virada, né? Assim, tem esse, do que chegou a mim até agora, né? Tem aparecido muito esse ponto mesmo que você colocou, né? Da sensação de isolamento, né? A dificuldade de organização coletiva de trabalhos que são coletivos mesmo, né? Porque já tinha uma parcela da população que fazia trabalhos à distância pela própria natureza da atividade, né? Mas é isso, essa sensação de isolamento, a dificuldade de conseguir comunicar, né? Uma coisa a gente pensar, como é que o teletrabalho, ele aumenta a sensação de ansiedade e o estresse e o sofrimento psíquico. Mas daí também tem como é que essa dinâmica de trabalho dificulta a identificação desse tipo de sofrimento também, né? Porque, igual a professora Márcia colocou, né? Que existem sinais mais graves, né? Mais emergenciais que a gente consegue ver, né? A pessoa é uma pessoa muito tranquila, agradável no trabalho, começa a estar muito irritada, né? Como sinais de alerta, né? Que a professora colocou, né? Ou mais triste, começa a se ausentar do trabalho, como sinais de alerta para a gente pensar a questão de saúde mental. Quando você está vivendo isso, né, numa condição de teletrabalho, você não consegue ter esse termômetro, né, dos seus colegas para te avaliar, para avaliar os outros, né, então isso tem aparecido bastante. E é uma das consequências, né. Mas daí, por outro lado, também a questão do acelero das cobranças também, né, tem aparecido como uma coisa que tem aumentado essa ansiedade, né? Então, de alguma maneira, eu acho que o teletrabalho, para as pessoas que têm emprego, fica naquela linha de discussão muito próxima da uberização, né? Então, assim, não, aqui eu faço o meu horário, aqui eu consigo me adaptar, aqui eu consigo comer o que eu quero, aqui eu consigo... Você poderia conseguir, né? Isso aqui, a empresa ela não está dando suporte para você viver essa experiência de uma forma tranquila, não, em todos os aspectos possíveis, né? Desde gastos que você pode ter com ar-condicionado, com, né? O estresse que você tem, que daí é interessante também, né? Porque fazendo os recortes aí, né, no sociologuês da vida, a gente vai fazer uma análise da questão do teletrabalho, né? Numa perspectiva de gênero, por exemplo, né? A gente vai ver como é que rola essa mudança. A mulher já tinha uma dupla jornada, agora a dupla jornada está no mesmo ambiente de trabalho. Agora, né, dentro das relações tem aparecido muito isso, né? Do tipo, não, tem que deixar a criança fora da sala porque né, eu estou na conferência, estou aquele outro. Então, assim, essas mudanças no trabalho, né? Produz os conflitos nas relações e as relações também aumentam e colaboram com o processo de sofrimento mental. É muito complicado a gente criar um imaginário em que uma coisa nunca está em diálogo e não produz o sofrimento na outra, né? Eu acho que o que é complexo nessa questão do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho é que as dimensões dessas relações, elas são explicitamente hierárquicas, né? E nessa questão da hierarquia fica difícil de você conseguir identificar, né? O que é o exercício da função e a atribuição e o que é que vira uma postura assediadora, né? Não sei. Eu vou pegar essa carona e eu vou usar agora o termo de propósito home office, tá? Para fazer a brincadeira de que a pandemia, eu vou começar pela pandemia, mas depois eu vou voltar. A pandemia, ela fez com que a nossa home fosse invadida pelo office. Na dinâmica da distribuição de horas de trabalho, e é mais do que horas de trabalho, é o tempo da sua atenção, é a sua mente, é o seu corpo. É você ignorar o gato que mia, o cachorro que late, a criança que chora, o pai e a mãe que estão pedindo ajuda para alguma coisa. Então, você tem que ignorar o seu entorno de home, porque o office invadiu o home. Aí ele vai crescendo, 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 e o pessoal começou a brincar, eu sei que em inglês isso está errado, tá, gente? Mas o pessoal começou a brincar, não é mais home office, né? É office home, porque vem o trabalho em primeiro lugar. E algumas pessoas falam assim, cara, perdi minha casa, né? Não tem mais nada, não sobrou nada da minha pessoalidade, né?
do meu relaxamento, dos meus hobbies, das coisas que eu fazia na minha vida, minha casa foi transformada, de fato, num escritório. De novo, uso algumas imagens exageradas para a gente pensar, Leonardo, mas aí eu quero voltar para o pré-pandemia. Esse movimento do tal do home office, ele vinha ganhando força por um bom motivo e por um motivo meio feio. O bom motivo teria a ver, e aí acho que a questão de gênero que a Marília traz é importante, a possibilidade de alguns países, de maneira justa, não imposta e negociada, naturalmente, de oferecer jornadas flexíveis de trabalho, principalmente para as mulheres trabalhadoras que são mães. Lembrando que ser mãe também é um trabalho, a gente não pode esquecer disso, né? E, por exemplo, respondendo objetivamente sua pergunta, há vários estudos na Austrália. A Austrália foi um dos países pioneiros a estudar esse tipo de nova organização de trabalho, mostrava que a coisa era um pouco empatada, como se metade das mulheres visse essa modalidade de trabalho de maneira muito positiva e a outra metade nem tanto. Então, foi uma solução que, na perspectiva das pessoas que trabalham, em especial as mulheres, nesse caso que eu estou citando, ela não se mostrou a solução para todos os problemas, mas também, no contexto pré-pandêmico, como era um cenário negociado, né, de parte a parte, também não se mostrou extremamente adoecedora ou provocadora de sofrimento. Tá? E o motivo que é mais feio, que às vezes as empresas também dão aquela invernizada, não, porque você vai perder menos tempo no trânsito. Gente, isso é real, assim, trânsito de São Paulo deixa qualquer um enlouquecido, né? Porém, o tempo que você está no carro e que você está no trânsito também... Você vira a chave. Você vira a chave. Você escuta, no meu caso, adoro um heavy metal, tá? A Marília morre de rir com isso. Fico escutando lá Metallica, cantando em voz alta, né? Batendo cabeça e tal. Você vira a chave. Está todo mundo agora imaginando como é que é essa cena no carro, né? Um show. É um show, uma coisa impressionante. Então, tem um pouco desse discurso, né? De que você vai ganhar horas no seu dia para fazer yoga, né? Vamos brincar? Só ganhar horas no dia para trabalhar mais. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que no Brasil, ou em países onde a gente não tem uma proteção ou um direito à desconexão, a jornada flexível de trabalho ela só foi flexível para começar mais cedo e terminar mais tarde. De fato, não trouxe mais saúde, mais bem-estar para as pessoas. E o principal motivo de que muitas empresas investiram fortemente numa nova organização de trabalho pré-pandemia é financeiro. Aluguel, água, luz, telefone custa caro e custa muito caro. O metro quadrado de um escritório, né, vamos exagerar, lá na Faria Lima, só para falar dos Faria Limers, custa muito caro. Então, você reduzir esse custo, e ainda que algumas empresas façam algum tipo de taxa de implementação do home office na casa das pessoas para conseguir transformar a casa num ambiente mais adequado. Ainda, e são algumas, né, não são todas. Então, ainda que algumas empresas tenham essas taxas, ainda que algumas empresas façam uma ajuda de custo, porque o ar-condicionado, ainda bem que aqui está no ar-condicionado hoje, porque está difícil viver em Campinas nesse momento, né? Você realmente está economizando no custo que a empresa teria de real estate, que eles falam, se tivesse todo mundo realmente no escritório. Então, quero falar primeiro dessa questão concreta. Segunda questão a gente está falando de qual trabalho, para qual pessoa, em qual casa. É impossível responder uma pergunta como a sua sem a gente fazer essa análise tripla. Porque se eu tenho um trabalho, por exemplo, que é um trabalho ou é coletivo, né, que é um grupo de pessoas trabalhando em cima de um mesmo projeto, ou se é um trabalho que tenha atividades sequenciais, eu só consigo trabalhar direito depois que você me entregar, por exemplo, talvez seja contraproducente essa organização de trabalho. Então, a gente precisa olhar assim, teletrabalho é bom ou ruim? Qual trabalho a gente está falando? Segundo, de qual pessoa? Vamos voltar aqui para a questão das mulheres, né? E sem estigma, por favor. Sim. Mas se é uma mulher que mora sozinha, no máximo tem um gato. É que gato é independente, né? Não precisa nem levar para passear. Se for cachorro, já complica, tá?
Mas se é uma mulher que mora num flat, num apartamento de 2 quartos, sozinha, que ela pode, inclusive, ter um espaço físico de transformar no seu escritório, que no final do seu expediente ela tranca a porta e ela tem o seu espaço, isso é um contexto de casa. Outro contexto é o mesmo, perdão aqui do microfone, é o mesmo apartamento de 2 quartos, com 4 pessoas e um bebê que está com catapora. E aí o cachorro que tem que levar para passear. Nossa, que inferno. Né? Então, assim, essa casa é completamente diferente. A primeira talvez comporte com certo conforto um teletrabalho, a outra não vai comportar. Ela vai invadir a família, não é só essa pessoa. Tá? E aí tem uma questão do perfil também. Existem algumas pessoas que se adaptam mais, a gente vê isso nos estudos também. Algumas pessoas que têm um perfil de personalidade mesmo, e não tem bom ou ruim, se adaptam melhor do que outras. Mas é sempre essa tríade de como que a pessoa entende o teletrabalho invadindo a sua casa. Eu, por exemplo, eu não gosto de teletrabalho, ainda que faça de vez em quando. Né? Porque eu gosto de chegar na minha casa, eu gosto de sair da minha casa e gosto de chegar na minha casa. Ótimo. E entender que há uma divisão na minha vida, ainda que na nossa cabeça as coisas se misturem, é claro, ainda mais sendo professora, né? Mas é importante preservar esses espaços. E aí tem um complicador na história também, que é o tal do modelo híbrido, que, inclusive, tem sido bastante adotado, seja porque algumas corporações muito controladoras estão colocando controle no computador, no celular de todo mundo também. Mas muita O controle... governo do estado de São Paulo fez isso com os trabalhadores da educação. Fez, bem lembrado. E com as crianças. É o panóptico. E pior, fez a instalação do aplicativo sem consentimento das pessoas no celular. Depois voltaram atrás, era um monte de desculpa. Mas isso que Marília traz denota o grau de vigilância que a tecnologia traz para a gente, para o bem e para o mal. Nesse caso, bem para o mal, né? E aí eu trouxe isso, perdi um pouquinho a linha de raciocínio, para dizer que esse modelo híbrido, ele pode ser, de um lado, muito controlador, e ele pode também ser uma opção para trabalhos que são parcialmente coletivos. Vou destacar aqui, por exemplo, trabalhadores do setor de vendas comercial, que você pode fazer muita coisa de casa, muita coisa fora de casa, inclusive, mas não necessariamente no escritório, mas existem momentos que são momentos de equipe. Então, gente, não tem resposta simples se a gente não olhar que tipo de trabalho, como é que esse ambiente de trabalho, qual é o ambiente da casa, qual é a estrutura familiar, qual é o perfil da pessoa. É meio aquilo, né? Se o trabalho ele já é saudável, ele vai ser saudável em qualquer lugar. Né? Se as dinâmicas daquele trabalho eu sou a Bandini, mas você com a mão aí tá estapeando o microfone, né? Por que só você? Eu tenho as minhas. Né? É isso, né? Então, assim, se você tem uma experiência de trabalho, né? Que ela é saudável, que ela é digna, né? Que ela é respeitosa, talvez ter essa experiência de home office aumente as chances de ser uma experiência legal, né? Talvez eu acho que talvez possa ser uma linha, né? Se você tem um regime de trabalho que já é violento, que você já se sente assediado, que você já está sob pressão, não importa, assim, igual a Márcia deu exemplo, né, de uma mulher solteira que mora numa casa e tal. Assim, óbvio que às vezes você tem uma reunião que dá para marcar, putz, nossa, vou fazer uma esticadinha, dá para eu estar em outro lugar, né? Tô viajando, vou voltar hoje, vou ficar mais um dia a mais. Se olhar por essa perspectiva, pode ser interessante, de fato, né? Mas isso só é possível se você já está num ambiente de trabalho legal. E aí tem que ter autonomia e confiança. Porque se for um sistema de vigilância... e daí... Aí vira Big Brother. Vira Big Brother, isso aumenta o sofrimento psíquico, né? Porque eu acho que aí vem as expressões do sofrimento psíquico, né? Às vezes a pessoa pega... Tá viajando a trabalho e tal. Nossa, eu tô aqui com os meus amigos, não sei o quê. Não, eu não vou postar uma foto que às 8 horas da noite que eu tô tomando uma cerveja porque eu estou numa viagem de trabalho. Meu, se você tivesse, né, no trabalho, no regime da empresa, que você entra em tal hora e sai tal hora, esse horário você tá livre para viver isso, né? Então, essa questão do panóptico do panóptico, né, dessa hipervigilância
e dos juízos e tal, e de como que isso interage, né, com a sua família, com a sua dinâmica pessoal, é importante prestar atenção. E a questão do trabalho, do teletrabalho, do home office, é uma questão que tem um recorte de classe específico, Tem, né? totalmente. Entendeu? Então, tipo assim, as mulheres do proletariado não deixaram de ser o home office. Só que o home office de outros homes, de outras pessoas, né? Entendeu? Os entregadores nunca vão fazer home office, os trabalhadores de manutenção, né? Então, assim, é uma questão para quem, né, também, né? Tem um corte de classe, sim. E, gente, tem uma questão social. Porque a gente começou a falar saúde mental e trabalho, falamos das redes de acolhimento e solidariedade, certo? Ainda que o teletrabalho consiga ser bem adaptado, ele ainda cria um isolamento social. Super. Porque faz parte conversar na hora do cafezinho, almoçar junto, faz parte o happy hour da cervejinha no final. Cervejinha uma só, tá, gente? No final do dia, né? Esses eventos sociais também nos protegem. Então, eu coloco essa pimentinha nesse nosso angu de caroço. Ainda que ele seja plenamente adaptado, você distancia os grupos de solidariedade. Tem gente que fala assim, nossa, mas agora não tem a fulana que fala mal de mim. Pode ser que não. Né? Mas não tem as outras 10. Não tem as outras 10, né, que dão um tapa nas suas costas, falam mal do Corinthians, mas tomam um café com você e tudo bem. Sim, faz muita diferença, né? Eu tenho essa característica de ser bastante conversador e estar no meu ambiente de trabalho e interagindo com as mais diversas pessoas, né? Hoje eu sou um exemplo de uma pessoa que está em home office e eu vou ao escritório de vez em quando, digamos assim, mas eu não tenho uma rotina muito fixa. E isso com certeza causa um certo isolamento, causa uma estranheza, digamos assim, de você estar todos os dias encontrando as pessoas, interagindo com um grupo de pessoas diferentes. Quando isso cessa, parece esquisito. Você passar um dia inteiro sem encontrar com ninguém ou sem conversar com ninguém. Eu acho que entra muito nessa dinâmica de que os espaços de trabalho eles não estão muito preparados para essa modalidade de trabalho. E isso extrapola para uma série de coisas, né? Eu acho que tem um ponto aí também que a gente olha sempre essa coisa mais econômica, né? Que a empresa vai economizar, né? Dinheiro tendo home office. Mas, por outro lado, também é super estratégico, né? Uma empresa que vai lá e explora o trabalhador, não ter os trabalhadores juntos para eles refletirem sobre o próprio trabalho coletivamente. Sem dúvida. Entendeu? Então, sempre essas liberações elas vão favorecer alguém, né? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? A quem interessa? É assim, beleza. Quem mas ganhou com isso? a quem interessa? Não foi a classe trabalhadora. Sim, e acho que essa ideia de flexibilização... Qual é a proporção dos ganhos, né? Exato, e eu acho que assim, essa ideia de flexibilização de horários, flexibilização do trabalho, deu um pouquinho mais margem para as pessoas invadirem ainda mais a casa das pessoas, não terem determinados horários. A qualquer momento te mandam mensagem com demandas, com reuniões, trabalho, e isso não fica restrito àquele horário, das 8 às 5 do local de trabalho, né? Isso acabou sendo muito extrapolado. Leonardo, eu queria também colocar aqui para reflexão da gente, principalmente num programa que fala com sindicalistas e com os associados, que tem questões de ordem muito concretas sobre a carga de trabalho. Né? A gente fala, se eu estivesse falando de trabalhador rural, eu estaria falando de carga física de trabalho, mas a gente tem que falar, né, nesse sindicato, de carga mental de trabalho. E aí essa carga mental, ela também precisa ser pensada no concreto do seu tempo. Então, acho que uma das lutas também, além de ratificação, de relações, de intolerância com assédio, violência, etc., etc., a gente tem que lutar pelo direito à desconexão, por uma jornada de trabalho que seja respeitada, tá? E por que não, acho que a gente está caminhando nisso, vários movimentos sindicais já defendem a adoção de uma semana de 4 dias. Porque não é trabalhando mais, densamente, extensamente, intensamente, que a gente vai ser mais feliz. Não, com certeza.
O SINDPq tem defendido bastante essa bandeira da redução da jornada de trabalho e a gente tem levado sem perda isso. salarial. Exatamente, sem perda salarial, a gente tem levado essa discussão para os trabalhadores e tem sido uma experiência bastante interessante, porque as pessoas se interessam pelo assunto e começam a mandar outras referências. Olha, estou estudando isso, estou vendo casos em outros lugares, estou vendo esse artigo falando sobre isso. Então, a gente acredita que essa é a forma como a gente consegue trazer mais mudança para esse ambiente, né? E acho que a gente tá avançando aqui no nosso tempo, mas eu queria dizer para vocês, pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre a Rede Margarida, que vocês fazem parte, né? E falar um pouquinho mais sobre como vocês enxergam que os sindicatos, o poder público, digamos assim, os ministérios, o Ministério do Trabalho, a própria Rede Margarida, como a gente pode ter políticas públicas, de maneira geral, que elas melhorem a saúde desses trabalhadores. Margarida. Já te chamei de Margarida. A gente se chama de Margaridos e Margaridas, né? Eu vou deixar a Marília começar, também Marília, Margarida. Vou deixar a Marília começar a falar da Rede Margarida, eu vou pegar o gancho para complementar e falar um pouquinho mais do poder público. Pode ser? Mas, claro. Bom, a Rede Margarida, ela é um coletivo, vamos pensar assim, né? Uma forma de Não de tem olhar. CNPJ, é importante. É um coletivo, né? Então não é uma organização, não é uma instituição, né? É um coletivo composto por vários sindicatos do SINDPQ. SINDPQ. Esse é o cansaço, tá vendo? SINDPQ, é isso. O SINDPQ também compõe, assim como, sei lá, tem a CUT que também tá junto, o pessoal dos petroleiros, o pessoal da comunicação também, bancários, enfim. E eu acho que a gente pode colocar um marco inicial, estamos aí com 1 ano de Rede Margarida, Márcia, por aí? Segundo seminário? Primeiro seminário. Maio de 2021, a gente começa maio de 22, maio de 22. A gente começa a bola de não ter uma data, né? Ou a data da... Ou abril de 22 na organização. Então estamos aí desde abril do ano passado. Tem aumentado, né? Tem outras organizações que também estão compondo. Tem uma página no Instagram, né? Que é Rede Margarida, @Rede Margarida, que lá vai ter mais informações. Mas, assim, como que a Rede Margarida tem operado, né? Nesse período, assim. Então, ela é composta por essas organizações sindicais, né? E por nós que somos membros do Laboratório Ster, né? Ocorreram a organização e planejamento, né? A execução de alguns eventos nesse período, né? Em que um último deles foi o nosso fórum, que houve agora no último dia 20 de setembro, né? Que foi organizado por nós, né? Do Laboratório Ster, dentro da Unicamp, em colaboração com a participação de uma comissão organizadora que também era composta pela Rede Margarida, né? Então, assim, mesmo sendo muito descentralizada fisicamente, né? Porque tem representantes sindicais de sindicatos do Brasil inteiro, a Rede Margarida ela tem se apresentado como uma organização importante e orgânica, né? Sistemática. Então, a gente conseguiu fazer esse evento presencial aqui em Campinas, no último dia 20. A gente tem feito um ciclo de encontros, né? Mensais, que a cada encontro a gente consegue trazer temas interessantes para debater. Né? Que ficam disponíveis no canal do YouTube. Da Rede Margarida mesmo. Né? A gente já teve uns 5 encontros. 6, 7 com fórum, o 8º vai ser agora em outubro. Então, assim, já são 8 encontros, fora algumas reuniões que acaba a gente tendo que fazer, né? Para pensar quais são, né, os pontos futuros aí. Então, eu acho que a Rede Margarida tem se apresentado como um lugar para as pessoas se solidarizarem e entenderem quais são as dinâmicas específicas das outras categorias. Isso a gente escutou bastante no fórum, assim, né? Até mesmo a Cleo, né? Ela falou assim, nossa, eu comecei a escutar as histórias, daí, em função disso, eu fui acabar me aproximando, né? Estreitando os vínculos com o sindicato dos condutores de ambulância, por exemplo. Então, eu acho que é muito interessante um espaço para a gente pensar em alternativas, né? Ver como é que essa dinâmica de trabalho ela é específica em cada categoria e também aprender com as experiências que as outras categorias trazem, né? Então, embora a gente entenda que tem as singularidades de cada uma delas, eu acho que todos os trabalhadores, né, que estão compondo, dirigentes sindicais, que estão compondo a Rede Margarida, são pessoas que estão de forma sistemática, né, Márcia? Se atendo e procurando pesquisar, observar mais,
correr atrás de outras experiências, né, de outras categorias, de outros lugares do Brasil, do mesmo setor, ou até mesmo de outros países mesmo que estão pensando na questão de saúde mental no ambiente de trabalho. Então, eu acho que é um espaço de luta, né, e organização, que isso eu acho que a Márcia ela vai desenvolver mais, mas também de muito aprendizado e solidariedade, entendeu? Então, no nosso fórum, inclusive, ocorreu a possibilidade das pessoas se sentirem tão à vontade e sentir esse clima delas colocarem as experiências delas, né? Então, tivemos um espaço de res pública de microfone aberto, as pessoas até fizeram denúncias mesmo, né? Então, eu acho que a Rede Margarida ela tem várias potencialidades, né? E ela segue aberta, horizontal, para quem quiser conhecer, chegar e acompanhar as nossas atividades. É uma organização aberta e horizontal, acho que é um tema importante. É uma rede temática, a gente tem discutido trabalho, saúde mental. É uma rede de instituições, então, não é a Márcia que faz parte, mas o Departamento de Saúde Coletiva, não é necessariamente o Porsani, né, mas o Porsani representando como presidente o SINTPq, então o SINTPq que faz parte. E por que ela não é pensada, ela não é idealizada em cima de uma mesa, né? Ela é criada com um propósito, com uma causa, e ela se organiza de maneira muito espontânea. E eu acho que ela tem esse duplo movimento, né? Não só dos movimentos sindicais e sociais, associações, porque tem categoria profissional que não tem sindicato, se organiza por associação, por exemplo, trazem demandas para as nossas reuniões. Algumas dessas demandas viram estudos, porque são mais estruturadas. Esses estudos acabam subsidiando as lutas dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais. Alguns outros estudos da universidade que estão em curso, né, também são levados para a rede. E aí a ideia, dentro das instituições, né, pegando aqui o SINTPq, então, o Porsani leva para o fórum a experiência da categoria profissional de vocês. E lá ele ouve o que outros sindicatos estão fazendo, experimentando, acertando, errando a mão também. Ele ouve o que está sendo produzido em termos de conhecimento, pega isso e devolve para o SINTPq. Então, a ideia é que seja realmente uma rede muito orgânica. Eu queria pontuar que esse evento, por exemplo, ele aconteceu também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Então, o apoio institucional ele é importante, como universidade pública, e também do Ministério Público do Trabalho, aqui da nossa 15ª região. O MPT, não de hoje, inclusive, tem se mostrado um ator social de muita relevância quando a gente discute saúde e até segurança no trabalho, incentivando estudos, acolhendo denúncias e conduzindo ações civis públicas do trabalho ou termos de ajustamento de conduta. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o MPT é um ator social de suma importância para o nosso movimento, né? Mas eu destacaria outros também. Faz parte também da Rede Margarida, o próprio DIESAT, né, como um departamento intersindical de estudos sobre saúde, ambiente e trabalho, o próprio DIESE, que também esteve presente conosco, coordenou uma das mesas. Em termos de serviço, a gente que é da área de saúde não tem como não pensar em SUS, né? Então, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o CEREST, também esteve lá e participa de algumas reuniões. É uma rede temática de representação institucional. A nossa carta de apresentação ela está disponível no Instagram, então entrou lá no @Rede Margarida, tem a carta de apresentação. As entidades que tiverem interesse de compor a Rede Margarida, embora seja aberto, e é mesmo, mas a gente sempre fala, olha, acessa a carta, entenda o que a gente propõe, o que a gente defende. Bacana, é isso mesmo, né? Discute ali com o seu colegiado, com a sua liderança, com a sua organização, e manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem no Instagram, que na próxima reunião você já está junto, né? E aí eu quero falar agora, né, além da Rede Margarida, do papel do poder público em geral. E que, de novo, né, gente, de vez em quando eu volto para a pandemia, porque a pandemia foi um período quase que um grande laboratório, né,
de todas as transformações sociais para o bem e para o mal que o mundo viveu e ainda vive, embora a emergência sanitária tenha acabado, tá? Mas a gente continua tendo doença, continua tendo vírus e continua sob ameaça de outras crises pandêmicas, né? A pandemia, ela trouxe para a gente também... Nossa, perdi de novo a linha de raciocínio. Eu com a minha encefalite aqui pós-Covid me dei mal, né? Voltei. Ela mostrou claramente para a gente que o mercado, o tão famoso e famigerado mercado, não dá conta de resolver os nossos problemas. Não cria emprego, não melhora a qualidade do emprego, sequer melhora a qualidade do trabalho. Né? Então, sozinho não dá conta de fato, resolver os problemas já existentes e de evitar a criação de novos problemas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e a gente vive isso nesse ano de 2023, num governo de reconstrução, de que o Estado, de que o poder público tem um papel fundamental de garantir o cumprimento das políticas públicas que a gente já tem, de fomentar e desenvolver novas políticas públicas e de discutir sistemas de proteção universal que não tornem o nosso Brasil e as pessoas que trabalham no nosso país, né, numa sociedade da barbárie. Então, em algum momento, e eu acho que o momento é anteontem, a gente vai ter que discutir não só o Sistema Universal de Saúde, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, de uma maneira que, de fato, responda à necessidade das pessoas, em especial na saúde mental, porque hoje não dá conta, mas de sistemas de proteção social que não sejam exclusivos de quem tem trabalho com carteira assinada ou que seja servidor público. E de políticas de promoção de geração de emprego e até mesmo de renda básica universal. Então, gente, se a gente não olhar a sociedade como um todo, e a gente volta nos exemplos iniciais, né, que a gente falou, tem o indivíduo, tem o pequeno grupo, tem a sociedade como um todo, tem os aspectos políticos, o trabalho, econômicos. Então, se a gente não olhar o todo, a gente cai na barbárie. E como a gente não acredita na barbárie, né, Marília? A gente está empenhada e convida todo mundo a se juntar nessa luta, sim. Muito bom, muito bom. Quero agradecer aqui a presença da Márcia e da Marília. Foi muito bom essa conversa, esse papo. Quem sabe a gente faça um outro podcast aí no futuro para explorar mais alguns desses temas. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo o endereço da rede social da Rede Margarida, para quem tiver interesse, de ter o contato também. Então, muito obrigado aos telespectadores. Até a próxima. Obrigada, Leonardo. Obrigada a quem acompanhou a gente também. Obrigada pelo convite. Até.